Na aula passada a gente estava falando sobre o poder constituinte, né? Institucionalizador estadual, né? A criação dos municípios, que não é poder constituinte, né? E aí chegamos aí no poder constituinte difuso, né? Que é a nossa segunda e última parte. O poder constituinte difuso é o que eu falei para os senhores, é a questão da mutação condicional, onde você mantém o texto e muda o sentido, ou muda o sentido e mantém o texto. Isso é um processo informal, né, que faz parte da mudança da própria Constituição, né? Mecanismos informais de mudança da Constituição, tá certo? Então esse é um poder difuso que nós chamamos, tá? O texto é o mesmo, só que o sentido é outro. Então, por exemplo, o depositário fiel podia prender o infiel, quer dizer, né? Hoje você não pode prender mais o depositário infiel. E outras inúmeras mudanças feitas no texto constitucional, né? No processo de mutação. Outra coisa era o poder constituinte supranacional. O poder constituinte supranacional é o poder, nós estamos falando da globalização, das integrações que são feitas pelos países. Os países se integram e eles criam posteriormente a Comunidade Europeia, a Comunidade Europeia é como se diz, um exemplo. E vocês estão assistindo aí a saída da Inglaterra essa semana do Brexit, né? A saída da Inglaterra faz com que enfraqueça essa perspectiva do poder constituinte supranacional. O que seria o poder constituinte supranacional? É a união de vários países submetidos a uma nova Constituição e cidadãos internacionais, cidadãos europeus, que é o caso lá da União Europeia, tá certo? Como vai ser feita agora a situação da Inglaterra vai ser super difícil, porque todos esses 11 meses posteriores vão definir como vai ficar a questão da cidadania, dos passaportes, dos investimentos, tudo que foi feito na construção da União Europeia, como a Inglaterra vai sobreviver, tá certo? Muito bem. O transconstitucionalismo, isso aí é o Marcelo Neves, citado no Pedro Lenza também, tem uma discussão sobre o transconstitucionalismo, né? Hoje você está aceitando aí HC de estrangeiros no Brasil, uma perspectiva de efetivação de uma globalização do direito constitucional, tá certo? Se cair na prova, isso aí claro que é uma questão mais constitucional, tá certo? E aí, o que acontece quando surge a nova Constituição? A gente já decompondo essa questão do poder constituinte. O que acontece quando acontece uma nova Constituição? Se ela é inicial, ilimitado e incondicionado, tudo vai ser revogado. Tudo vai ser revogado e as normas que ficarem compatíveis serão recepcionadas. Toda a Constituição anterior revogada, as normas que estão compatíveis, recepcionadas. O fenômeno da recepção, tá certo? Só você, várias normas nossas estão, como se diz, compatíveis com a Constituição, mas são anteriores à Constituição. O STF não admite o fenômeno da inconstitucionalidade superveniente, tá certo? Isso quer dizer o quê? Não dá para falar que há inconstitucionalidade de normas produzidas antes da nova Constituição e perante o novo paradigma, tá certo? Houve a recepção, ou então a inexistência de recepção, tá certo? E aí, a discussão é essa, se vai ser recepcionado ou não recepcionado, tá certo? Só para você ter uma noção aí a Constituição anterior foi totalmente revogada e as normas anteriores serão recepcionadas. E não dá para se falar das normas que foram recepcionadas como inconstitucionais dentro do ordenamento jurídico atual, tá certo? Isso foi discutido na DPF, por exemplo, 130, a lei de imprensa, que foi recepcionada e posteriormente revogada pelo novo ordenamento, porque ela estava incompatível com a liberdade de imprensa, tá certo? Então, o entendimento é que a nova Constituição foi consertada, não será convalidada. Discussão de fenômeno da recepção, tá certo? Muito bem, a recepção só vai ser feita a recepção se a Constituição for materialmente constitucional perante a nova Constituição, tá certo? Ela vai ser concebida e precisa ter compatibilidade formal e compatibilidade material. Essa é a ideia, tá certo? Se ela não for, ela vai ser revogada,
tá certo? Se ela não for, vai ser revogada. Essa é a ideia principal que vai cair lá no concurso. Nós não temos o fenômeno da repristinação, tá certo? Que é o nascimento. Quando a Constituição de 67 foi revogada pela de 69, a de 88 revogou a de 69. Consequentemente, a de 67 não vai voltar à vigência. Então, nós não temos esse fenômeno da repristinação, tá certo? No ordenamento jurídico brasileiro, tá certo? Então, é importante vocês terem um entendimento desse assunto. Desconstitucionalização. Muitas normas que eram da Constituição anterior foram recepcionadas como norma de lei ordinária ou lei complementar. Esse fenômeno nós chamamos de desconstitucionalização de várias normas que eram constitucionais, tá certo? Para vocês entenderem que pode acontecer, tá certo? Esse tipo de fenômeno, tá certo? Feita a recepção material das normas constitucionais, o que há na realidade é uma acomodação do ordenamento jurídico, tá certo? E aí a gente avança para uma compatibilidade original. Poder constituinte e direito adquirido. Há direito adquirido para o poder constituinte? Nós temos aí uma discussão bastante complexa, tá certo? Há uma retroatividade máxima, há uma retroatividade média, há uma retroatividade mínima. Isso vai depender do caso, tá certo? O que nós chamamos de retroatividade mínima. Esse é o posicionamento do STF. O que é isso? É a questão dos direitos adquiridos nos ordenamentos jurídicos anteriores, pensões especiais vinculadas ao salário mínimo, tá certo? Por exemplo, licença da casa para processamento de parlamentares, tá certo? Então você tem aí a perspectiva de uma retroatividade mínima, para não prejudicar a segurança jurídica. Lembre-se, o que o STF faz tem evento em todo o ordenamento jurídico, tá certo? Então, é importante que vocês encontrem que a discussão sobre retroatividade está discutindo sobre... Só que não há direito adquirido contra a Constituição, porque o Supremo acabou enfrentando várias questões aí, né, sobre a questão da pensão, dos inativos, do INSS inativos. O Supremo acabou dando uma relativizada aí nos seus direitos, tá bom? O mais importante é que a gente tem que compreender, uma nova Constituição revoga totalmente a anterior, tá certo? E aí todas as normas que são compatíveis serão recepcionadas. Não existe o fenômeno da repristinação, tá certo? E aí a retroatividade, o Supremo tem como a teoria da retroatividade mínima, tá certo? Grande abraço.